Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus através da sua santa palavra para falarmos alguns minutos sobre a vontade de Deus para com os homens. Primeiro nós vamos ver aqui Isaías 53 é um texto messiânico, quer dizer, um texto cristão. Está falando diretamente sobre Jesus Cristo, né? Está dizendo aqui quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos por aflito. Falando, não, isso aí ele não está levando dor de ninguém nada, não, rapaz, isso aí ele está sendo castigado por Deus, esse cara aí, ó. Tá? Reputamos por aflito, e ferido de Deus e oprimido. Mas foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o castigo, e pelas suas feridas fomos sarados. Muito bem. Então, podemos fazer a pergunta, será? Que relacionamento tem Isaías 53 com a cura divina? Para que tenhamos uma compreensão profunda, irmãos, do sentido desse capítulo. Vamos primeiro dar uma olhada nas palavras hebraicas, que olhando para as palavras hebraicas, claro que eu não falo hebraico, né? Nunca estudei, mas palavra por palavras, a teologia procura nos orientar. A palavra hebraica enfermidades, nós vamos descobrir aqui. A palavra enfermidades, que está falando aqui, se é sofrimento de pecado, quer dizer, consciência angustiada, a pessoa entra em depressão porque cometeu uma falha muito grande, um pecado muito grande contra a esposa, contra os filhos, e aí a pessoa fica deprimida, fica entristecida mesmo, e isso entra anos, e tem uns que até tentam suicídios, outros até suicida, né? E a medicina chama de enfermidades. Mas se nós procurarmos aqui, dentro da palavra hebraica, enfermidades, aqui ela vai explicar se a enfermidade que Isaías está falando aqui, Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, Isaías 53, 4. Se aqui ele está falando de enfermidade física, de dores, sinusite, problema de garganta, renite, todos os tipos de alergia, essa enfermidade que muitos têm até medo de falar o nome, câncer, né? Se está falando disso, de lepra, se está falando disso, de úlcera. Então, a palavra hebraica aqui para a enfermidade física, da qual citamos alguns nomes, é tili. Tili. E essa palavra tili é enfermidade física no hebraico. Então nós podemos pregar a cura divina, tanto de Velho e Novo Testamento, sem medo. Que nós não estamos dando nenhuma lanceta fora. Se pregarmos sobre cura do corpo, Isaías está falando aqui sobre se tomou nossas enfermidades, está falando de doença física.
reumática, né? Catarata, todo tipo de enfermidade física. E no muitos textos do Velho Testamento, irmãos, que nós fizemos uma relação que nós não vamos falar tudo, mas Deuteronômio 7:15, 28:61, 1 Reis 17:17 e vai embora, tá? Crônicas e vai mesmo. Está incluído ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então está falando de doença, porque tem muitos teólogos que explicam hoje, não, isso aí foi no Velho Testamento, isso aí foi até os dias dos apóstolos, agora não existe mais isso. Então quer dizer que agora as pessoas não ficam mais enfermas? Se os teólogos eles voltar para estudar palavra por palavra sobre enfermidade física, enfermidade mental, enfermidade espiritual, né? Ele vai concordar 100% que Deus cura os enfermos hoje sim. Mas não, ele só pensa em grandes interpretações bíblicas sobre a salvação, sobre perdões de pecados, e que hoje a medicina é muito boa, que não sei o que, e o povo, seu rebanho, fica aí perecendo horrivelmente debaixo do jugo das enfermidades. E, no entanto, aqui está dizendo que Kili quer dizer enfermidade do corpo, enfermidade física. E Jesus recebeu essa enfermidade física em seu corpo, entendeu? Em seu corpo, recebeu toda essa doença sobre si para nos dar a libertação física, tá? Nos muitos lugares do Antigo Testamento repete o mesmo texto. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e graças a Deus, irmãos, está falando da enfermidade física mesmo, essa enfermidade aí que tinha tortura na coluna, problemas nos rins, e Jesus está garantindo a nossa cura pelo seu sofrimento lá no Calvário, é cura física mesmo. E para provar, né? No Novo Testamento nós deparamos com Jesus curando todos os tipos de enfermidades, tá? Agora vamos ver aqui uma outra palavra. A outra palavra digna de nossa atenção, irmãos, é sofrimento. E sofrimento, quando fala fulano está com sofrimento, sabe que é dores, né? Seja dor na alma, seja dor espiritual, seja dor física. E aqui, a tradução da palavra hebraica, Macobe, vamos usar esse B mudo também, Macobe, está falando de dores físicas. Não tem nada de dor espiritual ou dor de mental por causa de pecado, não. Está falando dores físicas. Significa tristeza proveniente das dores das enfermidades. Se você prega sobre libertações, curas divinas, salvação de almas e fala sobre a cura divina, pode continuar falando, porque o Espírito Santo continua a curar hoje, como foi no ministério de Cristo, como foi no Velho Testamento, tá? Não tem nada dessa sabedoria humana aí torcendo a palavra de Deus, tá bom? Para satisfazer a vontade de A ou de B, não. Se a pessoa não tem o dom de orar pelos doentes, tudo bem, respeitamos. Mas os que pregam a cura divina também devem ser respeitados, porque a Bíblia é que dá total apoio. Quando fala sofrimento, quer dizer, no hebraico, makob, significa tristeza por causa das dores físicas, né? A dor na coluna terrível, a dor no estômago, na bexiga, né? Tá? Problema de coração, tudo provoca dores horríveis. E aquele que tem o dom, que é chamado para esse ministério, se orar mesmo, Jesus cura. Jesus garante libertação física. Não está falando aí sobre pecado, está falando sobre doença física, certo? Olha, irmãos, a Bíblia nos dá todo esse apoio por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E diz a Bíblia nessa passagem, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso nos ensina que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, sofreu todas as nossas dores. Olha só, irmãos, proveniente das nossas doenças, e Ele sofreu foi em nosso lugar, tá bom? Sofreu em nosso lugar.
não devemos interpretar Isaías 53:4 de modo diferente. Não interprete de modo diferente, não. O texto original deixa bem claro que Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Seja o problema de estômago, de rins, de coração, ele levou isso aí sobre si. Levou na cruz do Calvário. E lá ele morreu na cruz do Calvário. E lá Jesus quebrou a força do diabo em sustentar em nossas vidas e nossos corpos a doença. Se nós buscarmos socorro de Jesus, ele está pronto a nos abençoar. E ele usa de várias formas e de várias maneiras, irmãos. Cura instantaneamente pela oração da fé, cura através de campanhas prolongadas de oração da fé, liberta a gente daquela enfermidade. E tem casos que você vai ao médico, o médico fala, eu vou operar, mas não dou certeza de cura não. Está vencido esse tumor aqui e a certeza dessa pessoa, talvez ela não vai resistir, mas se o senhor quer, não, cura, tenta doutor, tenta, Deus vai abençoar. E a pessoa é curada e é abençoada mesmo, porque houve a participação de Jesus segurando aquela vida e a pessoa sara daquele tumor maligno. Deus abençoa a mão dos médicos, entendeu, irmão? São de várias formas, de várias maneiras. Deus está na causa, tá bom? Olha aqui, vamos para encerrar aqui, diz o seguinte: chegando à tarde, trouxeram até Jesus muitos endemoniados. Agora você imagina, hein? Muitos. E ele tomou a sua palavra, e ele, com a sua palavra, tomou um por um e foi curando, expulsando os demônios desses corpos, e muitas enfermidades desapareceram dos corpos também. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, meus irmãos, por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças. Isso aí está em Mateus 8, 16, 17, certo? Como é maravilhoso, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus dentro do coração de Deus, sem torcer, pesquisar palavra por palavra o que significa essa cura de enfermidades. Porque a maior parte diz que a cura de enfermidade é cura de pecados. Perdoa o pecado, a pessoa fica alegre e está curada. Não, mas não é bem isso aí só não. Está falando de cura de doença física mesmo, certo? Bom, meus irmãos, eu creio que ficou bem explícito esse texto, que ninguém pode negar, tá? A certeza, a autenticidade da citação de Isaías 53:4, porque a citação é do Espírito Santo, né? Quem pode ousar desafiar a verdade do autor da Bíblia, que é o Espírito Santo? Ninguém. Então, vamos colocar todos os nossos problemas, nossas enfermidades, nossas angústias, nossas tristezas agora na mão de Deus e vamos orar, e Deus garante a nossa libertação. Então você lembra bem, quando falarem que ele está falando de enfermidade mesmo, tá? Quando falar em Macob, significa tristeza proveniente das dores. E Isaías está dizendo verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Aleluia, né? Graças a Deus. Vamos orar então. E você coloca seu coração nesta palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse que a palavra de Deus é espírito e é vida. Tá bom? Então, estamos crendo no Espírito Santo de Deus, que Ele é quem dá a cura para nossas enfermidades, porque Jesus já destruiu com essa força do diabo no Calvário. Oremos então. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora santa de oração, Senhor, te louvamos e te agradecemos pela quebra dessa enfermidade satânica lá no Calvário. Jesus sofreu em nosso lugar essas dores horríveis e nos garantiu agora a nossa cura, nossa libertação pela força gloriosa do Espírito Santo do teu amor. Ó Deus, dê apoiado no nome de Jesus nessa pessoa que está tomada por essa dor, que está tomada por essa enfermidade incurável. Ela já está derrotada e vencida na
cruz do Calvário, pelo poderoso nome e sofrimento de Jesus Cristo. Enfermidade do diabo, parta em retirada agora em nome de Jesus Cristo e não volte nunca mais. Amém. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mais de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?